Muita gente se questiona a respeito dos limites da arte. Será que tudo pode ser arte? Ou será que existe um limite? Bom, para responder essa pergunta, talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho no passado e olhar para outros períodos, para tentar compreender se essa delimitação já existiu anteriormente, se já foi possível um dia delimitar, né? Tentar dizer o que pode ser e o que não pode ser arte. E para trabalhar com essa questão, eu gosto de recorrer a um filósofo francês chamado Jacques Rancière, que vai dividir a história da arte em três grandes regimes de identificação. O Rancière diz que existe um regime ético, um regime poético ou representativo e um regime estético de identificação das artes. Vamos lá. Primeiramente, vamos pensar o que significa esse regime ético. O regime ético, para o Rancière, é um regime em que a arte ainda não se identifica como arte. As imagens, né, a produção de imagens, ela concerne ao ethos, ou seja, a vida cotidiana, as coletividades. Então a arte tem função pedagógica, funerária, religiosa. A maior parte da arte do Egito Antigo, por exemplo, não era feita para ser vista, contemplada, era feita para um outro plano. Quem via, teoricamente, era o morto, eram os deuses, não eram os seres humanos. Assim como a arte da Grécia Antiga, grande parte das estátuas belíssimas que a gente conhece eram destinadas a templos. Embora houvesse claramente uma preocupação estética, o que vinha em primeiro lugar é a questão do culto. As imagens medievais do cristianismo tinham uma função pedagógica, né? Então havia aquela noção de que as imagens iam ensinar a Bíblia às pessoas que não sabiam ler. Então elas tinham essa função didática. Então a gente vê que nesse regime ético a arte está sempre atendendo a uma função. A gente não tem essa noção de uma arte, de arte pela arte, de uma arte dada à contemplação estética. Então não é que esses objetos não sejam arte. Eles estão aí nos livros de história da arte, mas eles não foram produzidos com essa intenção. E aí é uma virada, ali mais ou menos no Renascimento, quando entra em jogo isso que o Rancière chama de regime poético ou representativo. Por que poético? Porque até então as artes visuais, a pintura, a escultura, estavam no campo das artes mecânicas. O artista não era visto como intelectual. O artista estava no mesmo lugar de um trabalhador braçal, né? Então ele estava ali a serviço de um poder, criando imagens que cumpriam aquelas funções, né, desse regime ético das imagens, e ele não era reconhecido como um intelectual. E aí no Renascimento há essa passagem, né, das artes visuais, da pintura e escultura, para o campo das artes liberais, que aí se insere a retórica, a matemática, a poesia, a música, que seriam as belas artes, né, que estariam num patamar elevado, digamos assim. Então vai haver todo um esforço para os artistas se inserirem, se legitimarem como profissionais liberais. Então a arte ela vai se associar à retórica, vai se associar à matemática, né? Quando a gente estuda a perspectiva no Renascimento. Aquilo é matemática pura. Vai se relacionar com a poesia. Então o artista vai reivindicar essa liberdade poética. Qual era a lógica adotada pelos artistas? Se um tema religioso não pode ser visto como uma natureza morta ou uma paisagem, ele só pode ser inventado pelo artista. Então o artista reivindica para si essa liberdade poética para interpretar as verdades religiosas. Então o artista se coloca como esse intelectual, e a partir daí ele começa a adquirir esse status mais elevado. Então no Renascimento a arte começa a se definir como um campo específico, diferente das artes mecânicas, e a gente também chama esse regime de representativo porque ele vai se voltar para a mímese, né? Para a imitação. Mas não para a imitação simplesmente como uma cópia, mas a imitação, a mímese como um sistema que vai ditar o que pode ser representado e como deve ser representado. Então a gente vai ter grandes quadros para grandes temas, né? Temas históricos, temas religiosos, temas mitológicos, quadros menores para paisagens, para naturezas mortas, que são gêneros que começam a aparecer nesse momento também, ali entre o Renascimento e o Barroco. Então vai haver essa hierarquização. E aí vai haver uma outra virada,
ali mais ou menos no século XVIII, do regime estético de identificação das artes. Isso se dá no mesmo momento que nasce a estética, né? A estética como o campo da filosofia, que vai se dedicar ao belo, às artes, às sensações. E isso também vai coincidir com o surgimento dos salões de arte, ou seja, um lugar destinado à apresentação de obras de arte, aí sim, para serem vistas, contempladas, debatidas. Porque voltando agora lá para o Renascimento, se a gente olhar para as obras do Leonardo da Vinci, ou indo lá para o Barroco, pegando Caravaggio, por exemplo, eram artistas geniais, mas que estavam a serviço de um poder. O Leonardo, ele não chegava lá e pintava um quadro maravilhoso porque ele queria, porque ele estava com vontade, porque ele estava inspirado. Isso é uma ideia romântica, uma ideia bastante recente, né, de uns 2, 3 séculos para cá. Na verdade, esses artistas, eles estavam pintando, esculpindo, fazendo o que fosse, para atender a encomendas. A gente sabe de casos de Caravaggio, por exemplo, que era um artista inquieto, rebelde, inovador, e que teve que refazer obras porque não foram aceitas por quem encomendou. Então o artista estava a serviço de um poder. O artista estava até então a serviço da igreja, a serviço da aristocracia, a serviço da burguesia. Ele não estava atendendo a seus próprios desejos expressivos. Ele estava produzindo porque alguém encomendou. Claro que isso não é uma regra, né? Mas em grande parte era isso que acontecia. Isso vai mudar quando começa a haver essa definição da arte como esse campo autônomo e com os salões de arte. Porque aí você tem uma produção que é feita para ser contemplada, né? Feita para atender aos desejos subjetivos do artista, em diálogo com o público. Então é esse regime estético que vai produzir aqueles artistas rebeldes, né? Como o Manet, como o Van Gogh, que eram artistas que conseguiram fazer aquilo que eles faziam porque eles não estavam a serviço de ninguém. E todas aquelas hierarquias de tema e gênero do regime representativo vão cair por terra também. O realismo, por exemplo, que é um movimento de meados do século XIX, vai trazer como tema os camponeses, os operários, e dando a eles um tratamento que antes era dado apenas a temas históricos, bíblicos, religiosos, mitológicos. Então a paisagem vai receber uma atenção mais especial, a natureza morta vai ser um grande tema explorado pelos artistas modernos. Mas aí existe um outro lado dessa autonomia da arte, que vai ser essa produção que vai olhar cada vez mais para si mesma, que vai rejeitar tudo aquilo que é exterior à arte. Então a pintura, por exemplo, se lá no Renascimento a pintura era vista como uma janela para o mundo, né, você olhava para uma pintura do Leonardo, por exemplo, e tinha a impressão de estar diante de uma janela, devido à questão da perspectiva, do naturalismo, dos jogos de luz e sombra. Então havia uma naturalidade naquela imagem que criava essa ilusão de que você estava diante de uma janela. E o que a pintura moderna vai fazer dentro dessa linha que pensa a arte pela arte? Ela vai dizer que o quadro é só um quadro e que a tinta que está ali é só tinta. Que não é uma tentativa de reprodução de algo visível. O Paul Klee, ele tem aquela frase super famosa, a arte não reproduz o visível, ela torna visível. Então é mais ou menos isso, né? Você tem uma produção que está rejeitando tudo aquilo que é alheio à arte e está se voltando às formas, às cores, às linhas, às expressões obtidas pela arte. Então não é uma tentativa de reprodução do mundo, mas há essa ideia de que o quadro seria esse objeto autossuficiente. Bom, então isso não é uma regra, não são todos os artistas modernos que vão seguir esse pensamento, mas é uma linha de pensamento muito forte na primeira metade do século XX, muito defendida por críticos como Clement Greenberg, que era um crítico formalista estadunidense, que tem um texto muito famoso chamado Pintura Modernista, que vai defender que a pintura moderna vai se voltar fundamentalmente para a planalidade, ou seja, ele vai dizer que a planalidade, o fato de ser plano, é a única coisa que a pintura não partilha com nenhuma outra arte. Então a cor, ela partilha com outras artes,
a possibilidade de narrativa ela partilha com outras artes, mas a pintura é a única arte que é plana, né? Então, o Jackson Pollock, por exemplo, que é um artista sobre o qual o Greenberg se debruçou muitas vezes, né? Ele tinha um vínculo muito forte com Pollock. Então, a gente olha para uma pintura do Pollock e vê apenas de fato, essa afirmação da planalidade, né? A partir do momento em que ele goteja, né? Ele pega a tinta, ele goteja sobre a tela, ele não está criando nenhuma ilusão de perspectiva, de profundidade, ou uma figuração, ele não está criando, não está se voltando a elementos extra-artísticos, extra-pictóricos. Ele está se limitando às especificidades da pintura. E nesse caminho, né, de pensar a arte pela arte, de pensar a arte como um campo autônomo, voltado a seus meios específicos, a gente vai cair na abstração. O caminho natural é a abstração. Então, se na arte moderna a gente tem esse pensamento de uma arte que se volta a seus meios específicos, se volta às suas especificidades e vai tentar se desvincular de elementos externos, a gente tem uma outra virada com a arte contemporânea. Bom, para falar sobre isso, eu gosto de trazer o Arthur Danto, que é um filósofo estadunidense, que fala sobre o fim da arte. Então ele vai abordar a produção contemporânea a partir desse viés de um fim da arte, né? Mas o que acaba? O que vai acabar na visão do Danto, na segunda metade do século XX, é esse tom de certeza dado à categoria arte. Se a gente olhar para o passado mais uma vez, a gente vai ver que é muito fácil delimitar o que é arte e o que não é arte. No século XIX, por exemplo, bastava ser uma pintura, uma escultura, para definir que aquilo era arte. Poderia ser uma pintura péssima, uma escultura horrorosa, mas aquilo era arte, porque a pintura, a escultura eram meios artísticos. Mas e quando a gente olha para objetos artísticos feitos com trapos de roupa, com materiais efêmeros, com comida, ou com o próprio corpo do artista, no caso da performance? Então, nesse momento, a gente não tem uma delimitação fixa do que pode ser arte e o que não pode ser arte. Se a gente for olhar mais uma vez para o Jackson Pollock e pensar esse caminho da arte pela arte, de uma arte formalista, né? Uma arte que vai se voltar para a forma, que vai se voltar para as suas especificidades, para onde é possível seguir depois disso? O quão mais autônoma poderia a arte se tornar? Parece que tudo que poderia ser feito dentro desses limites da arte já foi feito. Então, uma vez que a arte já explorou ao máximo seus meios específicos, aquilo que a gente chama de neo-vanguarda, os movimentos que surgem a partir da segunda metade do século XX, vão se voltar para elementos extra-artísticos, ou seja, vão se voltar para uma contaminação da arte com o mundo, para uma volta da figuração, a relação da arte com a cultura de massa. E aí a gente olha para obras de artistas da Land-Art, como Robert Smithson, e se pergunta, mas isso é arte ou é paisagem? E olhando obras de artistas minimalistas, surge a questão, mas isso é arte ou é arquitetura? E olhando para ações de artistas como Eleonora Fabião, que senta numa praça pública e levanta uma placa escrito "Conversa sobre qualquer assunto". Isso é arte ou é uma ação cotidiana? Ou é um bate-papo? A gente olha para trabalhos do Cid Meirelles e se pergunta, isso é arte ou é ação política? Então a arte vai se misturar com a vida e com outros campos, né? Com a antropologia, com a geografia, a dança, com a filosofia, com a psicanálise. Então toda aquela ideia de pureza que muitos artistas e críticos modernos afirmavam vai cair por terra. A arte não é mais esse campo puro, ela se deixa contaminar. Então, a partir daí, a gente começa a reforçar essa noção de que qualquer coisa pode ser uma obra de arte. Não que qualquer coisa seja uma obra de arte, mas qualquer coisa pode vir a ser uma obra de arte. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma caneta, que não é um objeto artístico, obviamente, mas que se eu fosse um artista e quisesse me apropriar desse objeto, eu poderia. Eu poderia trazer isso para a galeria, incorporar isso numa obra e legitimar esse objeto como um objeto artístico. Passa a haver uma ênfase nesse processo de deslocamento, de apropriação. E aí o Danto vai dizer que não existe nenhuma característica puramente visual que possa distinguir um objeto de arte de um objeto qualquer.
O que vai definir o que pode ser arte ou não é o mundo da arte, que é esse circuito formado por artistas, por críticos, instituições, museus. Então não existe mais um tom de certeza e muito mais uma negociação de sentidos que podem ser atribuídos a alguns objetos. Então o que a gente viu? Que existiram momentos de maior definição do campo artístico, sobretudo com a arte moderna, mas com a arte contemporânea isso não é mais possível. Com essa ideia de um fim da arte, a gente declara um fim a esse tom de certeza, essa possibilidade de classificação, de delimitação do campo artístico. Hamburger press. Ice pick.